sejam bem-vindos à live de pré-lançamento dos materiais didáticos 2025 do Sistema Mackenzie de Ensino. Estamos aqui com a professora Márcia Regis, gerente do Sistema Mackenzie de Ensino, e a analista pedagógica Vanessa Drevanick. Eu sou Viviane Neri, coordenadora de capacitação pedagógica, e juntas vamos falar dos nossos lançamentos. Sejam todos bem-vindos. Escolas parceiras, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, coloque sua dúvida no chat, que a nossa equipe está à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. E a nossa live está organizada da seguinte maneira: nós vamos falar sobre as novidades de cada etapa de ensino. E professora Márcia, por favor, dê boas-vindas ao nosso público. Ai, Viviane, que bom estar aqui, né? Mais um ano, trazendo aqui os nossos lançamentos, nossas novidades. Queria dar as boas-vindas às nossas escolas parceiras, professores, coordenadores, diretores de escola. Então, a gente vai hoje ter um momento muito especial de compartilhar aí nossa oferta 2025. E dá um friozinho na barriga, né, professora? Porque assim, agora a gente vai contar tudo que está acontecendo, tudo que nós planejamos, não é, Vanessa? E tudo que está em produção no nosso editorial. Sim. O editorial está lá, né, a todo vapor, né, Vanessa? Muita expectativa para ver prontinho. Exato. Com certeza. Então vamos começar? Vamos começar pela educação infantil. Sim. Vanessa, quais são as novidades editoriais que teremos para a educação infantil em 2025? Primeiro dizer que é com muita alegria que nós compartilhamos essas novidades da educação infantil, muito esperado por todas as escolas. Verdade. E depois de estarmos num projeto intenso de escuta com essas escolas, de ouvirmos os professores, os gestores, alinhado à nossa proposta, nós viemos com esse lançamento. E a grande novidade é que para 2025 nós estaremos lançando um material de 5 anos na educação infantil. Verdade. E nós temos dentro da estrutura desse material a praticidade para o professor em sala de aula e para que o aluno desenvolva essas atividades. Então vamos por partes. Muito bom, porque tem vários detalhes nesse material, né, Vanessa? Primeiro, esse material vai ser em espiral, um pouco menor do que o tamanho A3, justamente pensando no processo de transição dessa criança de 5 anos para o primeiro. Isso mesmo. Lá, ele vai receber muitos livros didáticos, todos em A4. Exato. Então, nós pensamos num tamanho para que esse processo de transição fosse feito com tranquilidade. Exato. Dentro deste material do aluno, nós temos mais espaço para registro, então onde o aluno vai poder criar. Dentro da nossa proposta de utilização de material, o que nós temos também? A interatividade do aluno, com nós não chamamos de capítulo, chamamos de trilha. Exato. Onde ele vai poder usar adesivos, recorte, colagem, as fichas, que são as folhas do livro do aluno, elas vão vir com picote, para que a professora possa expor esse trabalho dos alunos, enviar para casa. Então, pensando na praticidade da sala de aula, nós trouxemos essas novidades, que eu tenho certeza que vai agradar muito a todas as escolas, né? Até porque parte de uma escuta, né, Vanessa? Sim, partiu de uma escuta. Então, eu acho assim que foi uma revisão, uma reformulação que está sendo feita, né, com muita segurança, com muita tranquilidade, partindo exatamente dessa escuta do material que Sim. foi já utilizado, que já foi adaptado à BNCC, né? Então, além dessas questões que a Vanessa está trazendo, ela vai trazer outras aí bem legais. Alguns ajustes ali de objetos do conhecimento foram feitos, porque faz parte disso, né? Então, toda vez que eu uso material, que eu vejo a aplicabilidade em sala de aula, a gente tem ali um olhar do professor, né, que contribui aí para o nosso trabalho. O trabalho dentro da nossa estrutura pedagógica de aprendizagem significativa, né, nas reformulações que nós estamos fazendo, a gente está deixando cada vez mais evidente no livro didático do aluno
essa sequência didática, né? Então, na educação infantil não está sendo diferente. Então, a gente vai ter também uma sequência didática ali, como a Vanessa falou muito bem, com espaço para o aluno colocar a sua vivência, que também é um dos pilares do trabalho de educação infantil, né? A vivência, a experimentação. Lógico, dentro de uma proposta pedagógica que não é construtivista, que é cognitiva interativa, onde o primeiro eu ensino para depois o aluno praticar e vivenciar. Então, isso o professor vai ver com muita clareza, né, Vanessa? Sim. Pensamos em partir dos campos de experiência, muito todos contemplados no nosso material, para aí desenvolver os objetivos de aprendizagem. E através desses objetivos nós levantamos os objetos de conhecimento para poder trabalhar preditores de alfabetização, numeracia, desenvolvimento psicomotor, que é essencial para o desenvolvimento integral dessa criança de 5 anos ali. Além disso, fundamentamos tudo isso nos direitos de aprendizagem. E o que é muito legal, no material do aluno, no verso da ficha, nós vamos trazer os campos de aprendizagem, de experiência e os objetivos de aprendizagem que vão ser desenvolvidos ali. Olha, então, os pais vão acompanhar esse desenvolvimento também. E no livro do professor, pensando no planejamento, mensal, no planejamento diário, também em forma que a gente chama LPU, que é formato em U. Então, vem a ficha, que antigamente nós chamávamos de prancha, e ali todas as orientações para o professor. Então, o professor não precisa buscar outro material para planejar. Olha que legal. Tem tudo ali. Ótimo. Então, além de estar listados os campos, os direitos, os objetivos de aprendizagem, os objetos, as orientações em cada etapa da sequência didática, que também vai estar lá nos títulos das fichas dos alunos. Nós temos dicas de leitura. Olha que legal. Que o professor pode complementar ali, trabalhando aquele conceito. Dicas de leitura para o professor ampliar o conhecimento dele, porque na educação infantil nós vamos trabalhar o desenvolvimento de consciência fonológica. Então, como é importante o professor saber quais são essas etapas. Exato. O que nós estamos trabalhando dentro da trilha 1, por exemplo, qual é essa etapa que nós estamos trabalhando e por quê? Então, esse material do professor vem bem completo para que o professor pegue aquele livro e ele enxergue ali a aula dele. Que legal. Pensamos nisso. Excelente. Olha, o material didático da educação infantil, Viviane, mostra o quanto, para você dar aula na educação infantil, você precisa ter estudo, profundidade, intencionalidade, né? Ouvindo a Vanessa dá uma alegria muito grande. A gente consegue visualizar o material. A gente visualiza. Para o professor, para o aluno, mas sobretudo visualiza a fundamentação com que ele é feito. Com certeza, né? Na sua explicação. Muito legal. Enquanto a Vanessa descrevia, e vem você com a fundamentação explicando. Muito legal. Excelente. Uma outra solicitação dos professores em relação à avaliação. Sim. Então, em cada ficha, nós também disponibilizamos as rubricas para que o professor mensure, né? O que foi avaliado ali. E nós temos o ampliando também, que é quando ele vai além. Sim. Então, ele pode sugerir atividades para casa. Olha que legal. Então, é um material mesmo muito completo. Muito completo. Excelente. A questão da avaliação é um ponto importante para o sistema Mackenzie de ensino, né? Faz parte da nossa cosmovisão cristã. Porque a gente ensina, a gente tem um objetivo para isso, a gente quer que o nosso aluno cresça, não é isso? E a avaliação, ela faz com que o professor caminhe nessa perspectiva. Exatamente. De olhar e querer ver o crescimento do aluno. Então, em todos os nossos materiais agora que serão reformulados, teremos ali indicadores, né, para que o professor, né, Vanessa, faça. Daqui a pouquinho a gente vai dizer outras novidades aqui. Fica coçando. E aí nós teremos também esses indicadores de qualidade, resultado de avaliação, de desenvolvimento da criança nessa faixa etária. Muito boas. Então nós sabemos que continuamos com 3 itens no kit semestral, né, para a educação infantil. Nós sabemos que é o
livro didático. Integrado. Isso, integrado. E sabemos que o segundo item é o livro Histórias para Ouvir. Vocês podem nos contar um pouquinho o que seria este livro Histórias para Ouvir para 5 anos? A proposta do Histórias para Ouvir, além de trabalhar desenvolvimento de vocabulário, partindo da proposta de consciência fonológica, nós vamos trabalhar habilidades auditivas, orais, mas com um material lindo. Ele é lindo, o material. É verdade. São 4 histórias semestrais que têm temas diferentes e personagens diferentes. Então, esse professor vai utilizar no seu planejamento um livro por mês, onde ele vai contar essa história, tendo todos os indicadores que ele vai avaliar nesse desenvolvimento com habilidades orais, habilidades auditivas e também o desenvolvimento do vocabulário. As ilustrações são lindas. Olha que legal. Que vai, além de tudo, desenvolver a imaginação da criança, a concentração desse aluno no momento da história. E aí o que a Márcia falou também nesse material nós temos todas as orientações ao professor. Então, quais são os objetivos de aprendizagem, os campos que estão atrelados e todos os indicadores de como ele vai avaliar. E além disso, mesmo para a educação infantil 5 anos, nós trazemos ao final da história uma autoavaliação para o aluno. Então, esse aluninho de 5 anos, ele vai se avaliar. Então, não é só se ele gostou da história, mas se essa história fez uma diferença ali no processo de todo o trabalho que a professora está desenvolvendo. Muito bom. Então, e essa interatividade com a família, porque esse material também pode ir para casa. Então, é um livro de literatura que é lindo. É lindo. A gente é suspeito para falar, o bonito, mas é lindo. Né? É muito gostoso de ouvir a Vanessa, porque a gente já visualiza, né, Sim. Vanessa? Esse é um projeto que já existia, ele teve só uma inovação. Sim. Né? Qual foi a inovação que também foi a partir das escutas, da avaliação da equipe pedagógica também do Sistema Mackenzie de Ensino, que esse livro ele precisa ter a cara do aluno. É o livro do aluno. Sim. Isso. Então, essa interatividade que a Vanessa trouxe, né? O aluno precisa ter essa interatividade. Por isso que ele mudou de nome, ele é Histórias para Ler. Contudo, o objetivo dele continua sendo o mesmo, é avaliar a competência auditiva. E aí a gente colocou todo esse processo de avaliação no livro do professor. Então, o professor vai receber o repertório do que ele precisa observar, né? O que ele precisa desenvolver no aluno, de que forma. Isso é para o professor. E para o aluno, ele vai se deleitar nessas histórias para ouvir, né? E com ali essa inovação que é também as rubricas para o aluno se autoavaliar. Sim. A gente sabe que países como a Finlândia, né, como a Estônia, que estão em primeiro lugar, aí nos primeiros lugares das avaliações do PISA, eles já trabalham com autoavaliação desde a educação infantil. Que interessante. Muito interessante. Olha que bom. A autoavaliação na educação infantil desenvolve percepção, tudo lógico, Sim, né? sim. Daquilo que a criança dessa faixa etária consegue se autoavaliar. Por isso que no livro do professor vai ter toda essa orientação. Sim, dentro do nível de complexidade dela. Exatamente. Que ela consegue compreender. Mas desenvolver a autoavaliação desde da primeira infância faz com que a criança tenha mais responsabilidade, né? Percepção de si mesmo e percepção da sua própria do seu potencial de crescimento. Sim. Isso é muito legal, porque às vezes a criança, eu fui professora, né, dei aula há 21 anos, alfabetização, e as crianças muitas vezes vêm com uma percepção de que eles não sabem. Eu não sei, eu não consigo. E quando a gente começa a trabalhar com eles essa autoavaliação, eles começam a ver, né, não porque eu digo, não, você consegue, por causa da própria percepção dele, do desenvolvimento. Então, isso é muito legal. Né? Ele tem evidências da própria percepção. São microevidências, né? Pequenas. Ele participa de todo o processo. Exato. Tá ali inteirado em tudo, né? Muito legal. Não, excelente. Esse material é incrível, gente. Muito bom, excelente. Então, nós já vimos aqui, temos o livro didático integrado, temos histórias para ouvir e temos também experiências inesquecíveis. O que vocês têm a dizer
dizer sobre esse terceiro livro? É um material diferente do que nós tínhamos. Exato. Porque realmente trabalharemos projeto. Isso. A partir da aprendizagem criativa, que é a nossa base para esse trabalho. Na educação infantil, são 2 projetos semestrais, onde a professora vai colocar a mão na massa mesmo com esse aluno. Então, todo o potencial criativo através de vivências e experiência. E quando a gente fala de experiência, a gente fala de experimento também. Então, essa criança vai poder ter contato com diversos materiais. Exato. E trabalhar ali temas desses projetos que conversam com os objetivos de aprendizagem que a Exato. professora está desenvolvendo ali naquele semestre, né? Isso faz todo o diferencial. Então, as crianças vão entender que esse projeto passa por etapas, né? E ele vai participar dessas etapas. A família também vai poder participar dos projetos. Por isso, nós chamamos de projeto integrador, porque ele vai integrar todos os campos de experiência também. Maravilhoso. E, então, é um material diferente, Sim. né, de tudo que a gente já Verdade. propôs, mas se a gente pensar nesses 3 materiais juntos, Nossa, é tudo Nossa. integrado, lindo. O que é muito... Eu gostaria de trazer um destaque aqui para experiências inesquecíveis, né? Que, de fato, só contribuindo um pouquinho com o que a Vanessa trouxe, que está perfeito, né? Ele realmente, a base dele é a aprendizagem criativa. E ele traz 2 elementos muito fortes da nossa cosmovisão cristã no ensino, né, dessa educação cristã escolar, que são a criatividade e a visão integrada do conhecimento. 2 pilares importantes. 2 pilares importantíssimos, Viviane. Então, por isso que a Vanessa está falando, assim, esse combinado desse material, ele aponta muito para uma educação escolar cristã Excelente, eficiente, Sim, né? Então, verdade. claro, tudo muito bem estruturado a partir de um modelo de aprendizagem criativa, né? Com muitas sugestões, com essa olhar aí do currículo, porque às vezes o professor, ele quer fazer projetos na escola, né? Quer fazer projetos integradores, mas às vezes ele não tem tempo desse estudo do currículo que a gente tem aqui no nosso editorial, né, Vanessa? Você vê quanto a gente precisa se debruçar para propor o tema, né? Para fazer um trabalho que de fato seja integrador. Isso. Né? Então, vai ser uma oportunidade muito, muito interessante e seguindo uma metodologia, porque uma outra questão eu quero fazer um trabalho de criatividade na escola, mas trabalhar a criatividade também precisa de uma prerrogativa metodológica, Sim. né? Porque não é só falar, faça do seu jeito, não é isso. Você tem todo um processo para o desenvolvimento de um trabalho de fato criativo. E como isso vai ficar claro para os professores Muito. no material de orientação. Aí uma outra coisa que eu me lembrei, você falando sobre isso. O nosso trabalho socioemocional é desenvolvido nos materiais de educação infantil, ele permeia todo o material. Exato. Porque ele é uma junção da nossa cosmovisão cristã, porque não dá para você de jeito nenhum separar isso, trabalhando os princípios e valores essenciais. Então, é maravilhoso quando você pega o material todo e você vê a cosmovisão nele, do começo ao fim. Exato. Nós vamos continuar com uma sessão que é Minhas Descobertas, que seria o Refletindo, que vai fechar, né, cada trilha. Exato. Então, esse trabalho de cosmovisão vai estar mais intenso. Nós vamos ter box de cosmovisão também na educação infantil. Que boa notícia! Olha só! Então, os professores podem retornar mais vezes ao longo dessa trilha, com esses box que vão estar ali, né, em lugares estratégicos. Sim. Isso que a Vanessa trouxe é muito importante. O trabalho com habilidade socioemocional, ele é feito da educação infantil ao ensino médio. A gente viu, vocês vão ver também, né, na live do ensino médio, na live do Fundamental 2, o trabalho com habilidade socioemocional, mas é isso, a gente acredita que não é possível desenvolver habilidade socioemocional sem olhar para o criador deste homem, né? Com certeza. Foi Deus que colocou todo o potencial de desenvolvimento de habilidade socioemocional. Então a gente olha para Deus novamente, olha para a palavra de Deus para nos inspirar e nos ajudar, né, para fazer um trabalho
com o desenvolvimento de habilidade socioemocional de fato significativo e relevante. Sim, com certeza. Que trabalho belíssimo. Parabéns a toda a equipe. E assim, eu imagino aqui as escolas no chat, quando que vai chegar, professora Márcia Regi, a reformulação para os demais anos, porque assim, são duas perguntas em uma aqui, tá bom? A primeira pergunta é o seguinte, eu acredito que alguma escola esteja perguntando, a Vanessa já respondeu aqui de uma maneira indireta, e assim, respondeu muito bem, mas por que foi escolhido justamente o 5 anos. Por que 5 anos de toda a educação infantil? Você já deu ali a resposta, mas de uma maneira mais direta ali. De uma maneira mais direta. Foi proposital, né? Foi tudo é muito proposital bem nesse pensado, sistema, não é, Márcia? Com a nossa proposta pedagógica, porque vamos pensar, desenvolvemos os preditores de alfabetização na educação infantil, de 2 a 5 anos. E estamos reformulando o nosso primeiro ano. Para que haja essa transição harmônica de 5 para o primeiro ano, nós estamos trazendo material de 5 anos. É uma ponte que se vai fazer. Então, o material de 5 anos, lá também na orientação dos professores, elas vão encontrar o que nós chamamos de síntese de aprendizagem. Que é isso? Todas as habilidades que esse aluno vai desenvolver ao longo do material didático para que ele ingresse no primeiro ano. Então, esse material conversa um com o outro. Então, no momento de produção da educação infantil e do primeiro ano, toda a equipe estava junto. Então, as analistas de educação infantil junto com as analistas do EFAI para construir esse material que conversa diretamente, porque eles vão trabalhar essas habilidades preditoras para sistematizar no primeiro ano a alfabetização fônica. Então, como isso é importante? Nós não poderíamos começar aos 2 anos. Nós teríamos que dar esse gancho, que é muito importante. E como as professoras vão perceber isso? Exato. As nossas escolas parceiras que usam o nosso material de educação infantil em 2025 com 5 anos, esses alunos que vão ingressar em 2026 no primeiro ano, elas vão ver toda a diferença, porque eles vão estar preparados para ingressar. Então, esse é o nosso objetivo principal e muito bem pensado. Né? E era uma outra solicitação, né? Sim, era uma solicitação. Isso, e agora pergunta para a professora Márcia Regis. Sim. Professora Márcia, quando que teremos os demais anos reformulados com toda essa riqueza e profundidade pedagógica? Em breve. O nosso plano editorial de reformulação, ele está seriado, né, em 24, 25 e 26. Então, agora em 2024, a gente está entregando a educação infantil 5 anos e a gente vai depois falar do Fundamental 1, né? Professora, e em 2025 e 26 as demais séries serão produzidas. Isso, só uma correção. Quando a professora Márcia diz que nós estamos entregando, é a nossa entrega editorial aqui interna e para vocês é 25, está bem? Não, calma, calma, tá, pessoal? Porque senão, professora, eu vou receber lá na capacitação. Como assim? Eu não recebi esse material que a Vanessa está falando? Tá, é a linguagem editorial. Calma, pessoal. Porque como tá ali, né, no material didático 25, é a nossa que os corações ficam emocionados. Sim. Excelente. Tá bom. E agora eu quero perguntar para vocês. E para o material de língua inglesa, teremos alguma novidade na educação infantil? Sim, teremos novidade. Toda a proposta para 5 anos do integrado é a mesma proposta para inglês. Então, os campos de experiências, eles serão contemplados a partir da proposta da BNCC, com os objetivos de aprendizagem. O material lúdico, nós vamos ter os flashcards, que as professoras tanto pediram. Verdade, tá lindo tá também. Lindo também. Então, nós vamos ter ali uma gama de recursos aos professores bem acessível. Então, o professor não vai precisar buscar material em outro lugar. Ele vai ter esse material disponível para ele ali no livro do professor e do aluno. Então, as novidades em relação ao material de inglês basicamente são essas, né? Excelente. As mesmas facilidades que o material integrado de 5 anos está trazendo, isso também para o material de inglês.
E o material está ficando lindo também. Excelente. Muito bom. Em breve nós faremos outras comunicações, tanto do material integrado quanto do material de inglês, para que vocês possam acompanhar no decorrer do ano todas essas novidades em detalhes, ok? Vamos trabalhar personagens também. Verdade. Vocês viram, né? Teremos lindos personagens. Excelente, professoras. Agora vamos trocar de etapa de ensino? Vamos contar agora sobre o ensino fundamental anos iniciais. Que tem novidades lindas. Lindas! E é o dobro de novidades, não é? Vamos contar um pouquinho? Quais são então essas novidades? Através do projeto Escuta também, estivemos com colégios Mackenzie, colégios parceiros e começamos a produção do nosso material. Todos os componentes vão passar por reformulação, ano de 2025, primeiros e segundos anos. Vamos entregar o material língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia, arte e inglês, que já, os professores já têm acesso a esse material. O que nós temos de diferencial? Primeiro, a nossa sequência didática bem marcada nestes materiais do aluno também, com sessões diferentes da que nós trabalhávamos. Não teremos material móvel de língua portuguesa e matemática. Aí sempre a pergunta mas e os exercícios destes materiais móveis? E agora, como é que vai fazer? Nós estamos contemplando isso no nosso livro didático através de sessões. Então, o professor não precisa se preocupar, os conceitos e os exercícios estarão lá. Vou dar um exemplo de uma sessão que, é uma sessão maravilhosa que nós temos em todos eles. Nós chamamos na língua portuguesa de Você é o Autor, onde ele vai ali trabalhar uma proposta de vivência, tendo ali a interferência direta do professor, mas o mão na massa do aluno. Lá também nós vamos ter a oficina de textos. Então, o material de língua portuguesa está robusto, mas com as sessões bem marcadas. Lembrando também que todo reformulado de acordo com a BNCC, desenvolvendo as habilidades que nós precisamos desenvolver e a partir dessas habilidades nós produzimos os objetos de conhecimento, então todos os conceitos estão sendo contemplados. Uma outra questão que as professoras levantavam, no de matemática também, e esses conceitos, eles são gradativos, porque às vezes aparece um conceito na frente do outro que não foi trabalhado. É tudo gradativo. Então, essas habilidades, elas são mensuradas na sua gradação de 1º a 5º ano. Nós já estamos trabalhando em cima disso. Exato. Então, essa habilidade que foi desenvolvida no 1º ano, ela tem uma gradação para o 2º, para o 3º, 4º e 5º ano, em cima desses conceitos que vão ser desenvolvidos. Então, língua portuguesa e matemática, ele vai contemplar sim. Não vai deixar a desejar. Em matemática nós temos você tem a solução. Temos legal. Educação financeira também, que é um outro diferencial, não separado, mas dentro do livro do aluno. Muito bom. História, geografia e ciências. Temos em ciências você é um cientista, em geografia você é um geógrafo, em história você é um historiador, em arte Muito você é um bom, artista. E as propostas são muito legais. O aluno vai gostar do material, de estar ali desenvolvendo aquelas atividades, né? Então, o EFAI tem toda essa proposta diferenciada. Os livros em espiral, que isso é muito bom. Uma solicitação Atendendo atendida, mais uma pedidos. solicitação. Atendendo a pedidos. Também. E acho que eu queria só trazer, muito bom que a Vanessa está trazendo, essa é a cara do material didático reformulado, realmente, para 2025, do 1º e do 2º ano. E eu gostaria só de falar que
toda essa apresentação dos conceitos de forma gradativa que a Vanessa está trazendo foi uma atenção grande que nós demos para essa reformulação. Sim. Né? Porque a primeira reformulação que o material teve, de acordo com a BNCC, foi muito boa, trouxe ali desenvolvimento de habilidades, mas nesse momento, a partir da escuta e da avaliação pedagógica do material, nós vimos a necessidade de dar mais evidência aos objetos do conhecimento. E isso vem ao encontro do nosso modelo também pedagógico da aprendizagem significativa. Uma boa aprendizagem significativa, ela não apenas trabalha uma sequência didática significativa no material, mas ela trabalha a hierarquização dos objetos do conhecimento no currículo. Então, a Vanessa falou com muito detalhe ali, com muita propriedade, de fato, o que foi feito. Antes da gente produzir o primeiro e o segundo ano reformulado, esse currículo é feito do primeiro ao quinto, né, Vanessa? Isso. Então, o professor vai receber isso na proposta pedagógica, né, Van? Então, eles vão encontrar toda essa organização curricular dos objetos do conhecimento de forma gradativa, como a Vanessa falou, muito clara ali no quadro que a gente chama, né, de habilidades objeto do conhecimento, e o professor vai ter segurança, né, das próximas atualizações que a gente está falando que vão vir, né, porque já vão estar ali, né, na proposta pedagógica. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente diz, né, e a Vanessa falou muito bem, que o material móvel, que não teremos mais ele separado, a quantidade de exercícios vai estar contemplada no livro didático, mas com o exercício bem ligado ali ao conceito, né? Com atividades assim significativas, contemplando também domínios cognitivos da taxonomia de Bloom. Foi uma outra atenção que foi dada, né, nessa reformulação. Então, é bem isso, sabe? A gente está aí com material, assim, muito bem estruturado pedagogicamente nessa reformulação. O livro do professor também, mais intuitivo, para o planejamento, né, do diário. Verdade. Ele vem LPU, então formato de U também. Então não está no fim do livro do professor, né? Tem a página do aluno com as respostas e toda a orientação ali em volta. Exato. Marcando ali qual é a habilidade, então ele não precisa ir em outro lugar. Nós vamos ter ali, né, exatamente o código alfanumérico, o texto, tudo que ele vai trabalhar nas suas etapas. Verdade. Indicação de livros, indicação de vídeos, indicação de outros textos. Todo referencial bibliográfico de tudo que nós utilizamos vai estar no livro do professor e na nossa proposta pedagógica. Então, o professor ele pode ampliar o seu conhecimento. Nossa, parece que eu estou vendo até as palmas ali. Buscando, assim, aprofundar mais a sua leitura sobre a nossa proposta cognitivo interativo, sobre a nossa aprendizagem criativa e significativa. Então, nós vamos ter lá nossa metodologia de avaliação. Então, temos respaldado todo o referencial para que ele amplie esse conhecimento ali através do material do professor. Maravilhoso. E elas deixaram para falar sobre duas grandes novidades que nós temos para primeiros e segundos anos. Porque além dos livros organizados por componente curricular, com toda essa robustez, como a professora Márcia bem coloca, e é isso mesmo, com os exercícios, com as sessões, tudo muito bem organizado. Nós temos 2 outros materiais que acompanharão, não é mesmo? Sim. Eu gostaria que vocês falassem de cada um desses materiais. O primeiro material que vai acompanhar é Histórias para Ler. Nos conte um pouquinho o que é esse material que vai acompanhar Histórias para Ler. O que é Histórias para Ler? É um material maravilhoso. Porque na educação infantil nós trabalhamos histórias para ouvir, competência auditiva. Continuamos esse trabalho no primeiro e segundo ano, trabalhando competência leitora, através de Histórias para Ler. Então, é um livro de histórias para o aluno,
São 4 histórias semestrais, cada história tem o seu título e seu personagem diferente, interativo, com ilustrações belíssimas. O livro do professor, ele vem com as orientações das habilidades que serão trabalhadas ali. Qual a intencionalidade pedagógica, como ele trabalha esse livro. Além dos indicadores, então nós temos as rubricas de avaliação para o professor, então o que ele vai estar avaliando naquela história. E para o aluno nós teremos também os indicadores de uma autoavaliação. Então ele já vai autoavaliar não só o desempenho, se ele gostou, se ele não gostou, mas de acordo com as rubricas que foram estabelecidas para o professor. Então, ele vai fazer parte de todo o processo. Muito legal. Ele vai ter o entendimento do porquê que ele está lendo aquela história, para quê, e aonde ele vai chegar. Então, muito isso é muito bom, né? É interessante a gente dizer que o MEC, ele hoje tem uma pesquisa muito interessante sobre competência leitora, né, que fundamenta aí também as bases da BNCC, do trabalho com alfabetização. E um dos participantes, né, dessa pesquisa é professor do Mackenzie, professor Eliseu Coutinho, né, que também nos apoia nesse trabalho aí de competência leitora. Então, é um material que tem aí uma chancela muito importante e que certamente vai contribuir com excelentes alfabetizações aí, né, do nosso país. Sim, né, porque a gente está, né, e alinhado, né, com o que tem de melhor hoje. Sim, com certeza, com certeza. Vamos falar então do segundo material? Sim. E o que seria esse material Criatividade em Ação? Porque eu fico imaginando esse aluno do ensino fundamental, anos iniciais, serelepes criativos com esse material em mão. Não, porque assim, foi muita criatividade esse nome, Criatividade em Ação, para essa faixa etária. Sem dúvida. O que seria esse material? Já diz, né? O próprio nome já entrega tudo. É verdade. Eles vão agir diretamente sobre a aprendizagem deles através de projetos. Olha que legal. Então, são projetos desenvolvidos durante o semestre. Ele é integrador porque ele envolve todos os componentes curriculares. Exato. Então, esse professor, ele vai poder trabalhar em parceria, se ele não é generalista, mas ele vai poder trabalhar com outros professores. Exato. E esse projeto, ele visa trabalhar a nossa aprendizagem criativa. E uma coisa que eu acho fantástica, na educação infantil a gente trabalha experiências inesquecíveis. E nós não criamos esses projetos, vamos colocar mais um material. Mas ele é muito pensado da educação infantil até o ensino médio. Exato. Então, lá no ensino médio, esses alunos no nosso material vão ter a oportunidade de escolher trilhas e eletivas. E lá, eles já vão estar preparados para entender como se desenvolve um projeto, desde a educação infantil. Olha que interessante. Então, é um programa, na verdade. É um programa. Né? É um programa de desenvolvimento que ele vai iniciar lá. E lá no EFAI, esses projetos, eles vão complementar o trabalho com os livros didáticos também, né? Então, o professor é um trabalho gostoso, que é muito importante para esse professor, né, Vanessa? Apesar dele ser um professor generalista, ele trabalha com vários componentes, né? Vários livros de português, matemática, ciências. Então, esse material, ele traz um apoio para o professor, né, trazendo temas para projetos integradores, em que muitos conceitos já vão estar ali, né, de forma organizada e integrada, né, e traz para o professor também uma metodologia para aprendizagem criativa, né. Então, com a Cosmovisão Cristã sempre presente aí nesses projetos. Então, a Vanessa falou perfeitamente, isso não é mais um material. Ele é um material que ajuda esse professor a integrar o trabalho pedagógico e curricular que está sendo proposto pelo SME. Sim, que muito bom, viu? Então, estamos ansiosos aí, aguardando esses materiais. E nós temos também, né, professora, o nosso material complementar digital, que é o Literatura Viva. Nos conte um pouco sobre Literatura Viva, que é uma proposta que nós temos para a educação infantil e para o ensino fundamental
anos iniciais. Sim, você falou em material digital, a gente não pode esquecer da nossa plataforma Mac Ensina. O já está aqui, que já não é mais novidade, e ele está disponível, né, lá na plataforma, junto com os materiais didáticos da Educação Infantil Fundamental 1. É realmente um projeto muito interessante, porque nosso objetivo é entregar para as escolas um projeto de literatura viva na sala de aula. Por isso ele tem esse nome, Literatura Viva. Né? Então, ele não é só um projeto para ser feito na biblioteca, né, de maneira esporádica, não. Ele é uma proposta de trabalho literário semanal na sala de aula. Então, junto com o catálogo, né, de livros, que tem ali uma seleção, uma curadoria de livros da literatura infantil brasileira, lançamentos, autores renomados, mas com uma curadoria feita a partir da nossa cosmovisão cristã. Né? A gente tem um cuidado e um zelo muito grande pela infância. E a gente sabe que, às vezes, alguns temas que a gente entende que não é ainda o momento para a criança trabalhar essas questões, né? E como o nosso fundamento de trabalho é a Bíblia, é a Palavra de Deus, essas escolhas desses materiais, elas são feitas dessa forma. Mas a gente não deixa de lado grandes autores, né? Uma literatura atualizada também, livros novos, lançamentos super interessantes. Mas, de fato, foi feito um trabalho de curadoria e nos comentários lá do material tem, assim, dicas, tem o porquê, né? Muitas vezes que aquele material foi escolhido, então aquele livro, né? Aquele livro infantil, então tem esse catálogo muito bem feito e o livro do professor, com a orientação para realizar esse projeto dentro da sala de aula, um projeto de literatura semanal, muito interessante. A gente sabe que, mais uma vez falando dos países, né, em primeiro lugar, né, nos primeiros lugares do PISA, o quanto a leitura é muito mais frequente na infância, né? Então, as crianças precisam ler mais e ler junto com a família. Então, um dos pilares do trabalho da literatura viva é o ler em casa, é o pai, a mãe ler para o seu filho, né? Então, é um dos pilares também do trabalho. Então, toda essa orientação é feita ali no livro do professor, que a escola, o professor precisa conferir no nosso site, né? Na nossa plataforma, e que, de fato, também é um bônus, né, que nós damos aí para quem compra o material didático do SME. Isso aí, então baixe lá o seu catálogo. Exato, tá lindo. Isso, monte lá e faça o seu projeto de literatura viva. Exato. Agora nós já encerramos aqui essa etapa de ensino. Nós agora vamos fazer um pequeno intervalo, vamos passar o nosso vídeo institucional e quando voltarmos vamos apresentar as nossas novidades do ensino fundamental, anos finais do ensino médio. Mas eu quero agradecer aqui a Vanessa, que gentilmente apresentou aqui para nós, juntamente com a professora Márcia, todas as novidades. É uma alegria, dá para ver a alegria da Vanessa, esses detalhes aqui que ela trouxe. Em breve ela vai voltar para contar outras novidades aí pra gente, para mostrar outras novidades. E a professora Márcia continua aqui comigo, que daqui a pouco vamos chamar outras professoras para contar mais novidades. Então assista ao nosso vídeo institucional. Se você quiser também, só baixar esse vídeo aqui no nosso canal, se você quiser usar aí na sua escola, compartilhar com as famílias. É o nosso vídeo institucional que nos apresenta como sistema. Então fique à vontade, nos vemos daqui a pouco. Até mais! Você conhece o Mackenzie? O Mackenzie é uma instituição que há mais de 150 anos forma cidadãos de destaque na sociedade brasileira, porque nossa vocação é ensinar com excelência acadêmica. Por causa desse posicionamento, criamos os sistemas de ensino Mackenzie, com um projeto educacional e modelo pedagógico próprios, fundamentados na visão de mundo, princípios e valores cristãos.
Nossa forma de ensinar, aplicada em nosso material didático, propicia aos alunos o desenvolvimento de sua capacidade de aprender e de agir em relação ao próximo e ao mundo, sempre orientados por uma visão cristã. Na educação infantil, as propostas de vivências e experiências contextualizadas levam a uma aprendizagem significativa dos conteúdos escolares. Além disso, trabalhamos a competência auditiva por meio de narrativas e damos ênfase ao desenvolvimento do pensamento lógico-matemático e a habilidades fundamentais para a pré-alfabetização. Temos também um programa de desenvolvimento de habilidades com o uso de metodologias criativas, que é aplicado em todas as etapas de ensino. No ensino médio, nossa proposta pedagógica e material didático trazem um conteúdo amplo, preparando os estudantes para os principais exames vestibulares e para o Enem. Já nossa plataforma educacional fornece aos alunos os livros didáticos em formato digital e possui uma série de recursos para auxiliar os alunos em seus estudos, como áudios, softwares, vídeos, etc. Toda essa qualidade é também resultado da excelência de nossa equipe educacional, pois nosso sistema educacional oferece capacitação pedagógica com atendimento personalizado aos docentes e gestores, além de diversos eventos e trilhas de treinamento em plataforma educacional. Assim, nossos professores contam com total suporte, com acesso à formação continuada, cursos e imersões para extrair o melhor de nosso material pedagógico. O resultado de tudo isso? Alunos plenamente formados para fazerem a diferença por onde passarem. Olá, estamos aqui na segunda parte da apresentação do nosso pré-lançamento do material didático 2025. E agora, nossa mesa, eu estou aqui com a professora Márcia Regis, com a professora Jade Rezende e com a professora Priscila Ribeiro. E nesse segundo momento, professora Márcia Regis, nós vamos falar sobre quais segmentos? Vivi, agora a gente vai ter a alegria de apresentar os segmentos do ensino fundamental anos finais e do ensino médio, que tem umas novidades muito interessantes. Tenho certeza que as nossas escolas, parceiras, né, e as pessoas estão esperando essas novidades e a gente quer apresentá-las aí com muita propriedade, muita alegria. Muito bem, professora. Então, vamos às novidades. Então, eu estou aqui com a Priscila Ribeiro, que trabalha ali, analista pedagógica do ensino fundamental anos finais, que vai nos contar um pouquinho sobre essas novidades que nós teremos. Priscila, nos conte um pouquinho, Pri, quais são essas novidades que nós teremos para 2025? O que as escolas podem esperar nesta etapa de ensino? Bom, em 2025, as escolas vão encontrar na produção do 8º e 9º anos o que já estão vendo hoje no material do 6º e 7º. As mesmas mudanças que foram implementadas no 6º e 7º estão sendo aplicadas agora também na reedição do material do 8º e 9º, e isso significa um maior alinhamento à BNCC, um novo projeto gráfico, uma sequência didática nova e que são elementos que ajudam o professor a ter um livro que o apoie melhor na sala de aula, na condução das suas aulas. E nós ficamos muito felizes, né, com a reformulação do ensino fundamental anos finais, com o projeto gráfico, com a reorganização. Recebemos um feedback muito positivo das escolas, com essa nova organização dos nossos materiais. E nós também queremos saber, as escolas já têm nos perguntado, a pergunta que todo mundo quer saber a resposta: como que fica o livro de ciências do 8º e 9º anos, Priscila? No formato anterior, o livro de ciências reservava o 9º ano para tratar de física e química, já como uma preparação também para o aluno chegar no ensino médio, onde ele vai ter essas disciplinas separadas, né, biologia, física e química. Mas a BNCC propõe o trabalho com dessas áreas já desde o 6º ano, ao longo de todo o segmento. Então, na reedição, a gente está fazendo essa inclusão e nas escolas eles já estão encontrando, já desde o 6º ano, os conceitos básicos dessas disciplinas
e ele não vem separado em frentes no material, mas integrado no livro. Então, em outras palavras, nós estamos seguindo a ordem de BNCC, não é mesmo, professora Márcia? Exato. Tem um outro detalhe muito interessante no material do ensino fundamental nos finais, que a BNCC também propõe, que é o trabalho com habilidades socioemocionais, né? Então, a escolha editorial foi tratar esse tema e essas habilidades de maneira transversal. Então, ela faz parte do livro didático. Então, encerrando a unidade, a gente traz aí um trabalho reflexivo, né? Até o nome da sessão é Refletindo, Perfeito, né, Pri? isso. E o mais interessante é que a gente não está trabalhando as habilidades socioemocionais de uma forma apenas humanística, mas fundamentada na nossa cosmovisão cristã. Então, a gente tem aí esse grande diferencial do nosso material, que é a integração bíblica, né? E a cosmovisão cristã que permeia toda a produção, desde a escolha de um texto, né? Desde a escolha de uma imagem, né, Pri? Desde a elaboração de um enunciado, até uma integração mais efetiva em alguns boxes, que a Pri pode falar para a gente melhor, e nessa sessão que fecha a unidade, fazendo essa reflexão e tendo a oportunidade, sim, de desenvolver habilidades socioemocionais à luz da cosmovisão cristã. Então, esse também é um grande diferencial no nosso material, que a gente tem visto, apesar da gente ter aí muitas opções de materiais que trabalham habilidade socioemocional, né? No outro momento, a gente tem visto que o ganho sempre é maior quando esse trabalho é feito de maneira transversal, né? E o professor tem a oportunidade ali de abordar e de ter esse olhar em mais oportunidades na sala de aula. Então, garantimos a norma Sim. e, além do mais, fortalecemos o nosso grande diferencial. Vamos aí. além, né? Isso ainda, vamos além. Isso mesmo, professora. Eu gostaria que a Pri falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que ela tem aí uma contribuição muito boa. Claro. De fato, a gente tem essa preocupação de também trabalhar as habilidades socioemocionais, mas com o entendimento de que nós somos criaturas de um Deus amoroso. Amém. E a gente, nesse trabalho, também se esforça para entender o que são essas habilidades à luz da cosmovisão cristã, né? Porque é muito comum a gente ver esse tratamento humanista, né? Da autogestão, né? Sempre o ser humano quase como um autônomo, assim. A única dependência que muitas vezes a gente consegue enxergar é do outro ser humano, né? Esse olhar para o social. Mas a autogestão, ela é importante quando a gente entende que a gente não é soberano, né? Deus quer que a gente tome decisões, que a gente seja livre dentro do entendimento de que Ele é Senhor. Então, quando a gente trabalha essas habilidades socioemocionais à luz da cosmovisão cristã, a gente consegue ajudar o aluno a enxergar também essas verdades de alguma maneira relacionadas ao conteúdo de cada unidade. Então, na abertura, tem essa abordagem que traz já de fundo ali alguma habilidade socioemocional que a gente levanta qual tem mais relação com os conteúdos, né? Não é um quebra-cabeças, assim, as coisas soltas, né? Mas elas estão conectadas. Aí, em cada capítulo, a gente tem um box chamado Importante, que é onde vem uma reflexão já mais pontual relacionada a um conteúdo específico daquele capítulo, ajudando o aluno a pensá-lo, né, mais claramente dentro da cosmovisão cristã também. E aí, ao final da unidade, a gente tem a sessão Refletindo, que retoma a proposição da abertura e fecha também motivando o aluno a agir de alguma maneira, a pensar, a ser efetivamente assim, modificado pela reflexão que foi trabalhada ao longo do capítulo, ao longo de toda a unidade, melhor dizendo. Muito bom. Excelente. É um grande diferencial, Viviane. Com certeza, com certeza. Excelente. Então, uma oportunidade aí riquíssima para que as escolas possam trabalhar, continuar com esse trabalho, né? E seguir em frente. Quero aproveitar e dizer para as escolas que estão nos assistindo, caso você tenha alguma dúvida, pode colocar sua dúvida aí no chat, que a nossa equipe vai responder a sua dúvida. E continuando ainda aí sobre as novidades que nós teremos, né? Para o ensino fundamental anos finais, gostaria de perguntar a Priscila
saber se teremos alguma novidade a mais ali na proposta pedagógica. Podemos aguardar alguma atualização, alguma outra novidade, Priscila? Assim, com tantas mudanças, né? A gente vai ter sim a atualização da proposta pedagógica, com o fim de deixar cada vez mais clara para as escolas a nossa sequência didática, para o professor conseguir entender o trabalho que ele pode fazer com o livro. A gente também vai atualizar os quadros de habilidades e objetos do conhecimento, né, que são resultado de estudo, né, em que levantamos objetos do conhecimento a partir das habilidades da BNCC, distribuímos esses objetos nos capítulos, né, compondo os livros que a gente está produzindo agora. E esses quadros também, com os objetos por capítulo, vão ser disponibilizados para as escolas futuramente. E em relação ao livro do professor, o que podemos esperar? O livro do professor, ele pode se esperar bastante dele, pensando nessa aplicabilidade de um material que funciona com o professor em sala de aula. O novo formato do livro é chamado LPU, é o formato em U, em que o professor ele tem a página do livro do professor reduzida no miolo e um contorno em U, onde entram os comentários. Então, ele tem num livro só, num volume só, tudo o que ele precisa acessar para trabalhar aquele material com os alunos. A disponibilização desse material, em 2025, vai ser impressa para o 6º e 7º anos e na versão digital para o 8º e 9º. E a partir de 2026, a gente vai ter oferta impressa para todos os anos do EFAF. Ah, interessante. Interessante, né, que o mercado editorial ele vai inovando e ele nos ajuda, né? Lembra, bem antigamente, a gente precisava, né, ficar procurando lá no final do livro do professor qual que era a página, aí marcava com post-it ou então dobrava. Aí agora vem tudo na mesma página, isso nos ajuda na nossa organização como professor, Muito né? bom. Muito interessante. Priscila, muito obrigada pelas suas informações aí, por todas essas atualizações muito claras aí sobre o que nós podemos aguardar em relação aos anos finais do ensino fundamental. E agora nós vamos ouvir sobre o ensino médio. O ensino médio que requer Esse sempre segmento cheio de emoções. Superstar. Super, né? Quando nós esperamos, não, agora já tá tudo resolvido, né? Já atualizamos tudo. Sempre vem mais alguma novidade, não é mesmo, Márcia, Jade? É verdade. Sempre temos mais algumas novidades, né? Então agora eu gostaria de ouvir a Jade, coordenadora do ensino médio, sobre as novidades que teremos, Jade. Bom, vamos lá. O ensino médio, a gente estava falando aqui de instabilidade, estabilidade. Nós começamos pelo estável, aquilo que o ensino médio precisa ter, a formação geral básica do ensino médio. E para esse novo lançamento, a gente continua esse trabalho, né? Que a gente lançou a primeira série e agora a gente continua com segunda e terceira série. Então, assim como no EFAF, né? O que as escolas vão ver é a continuidade do trabalho da primeira série, né? Com cada um dos componentes, as áreas do conhecimento, né? Então, essa é uma das novidades. Para além disso, além do que a gente já lançou de primeira série, a gente vai lançar agora, começar o que a gente chama aqui internamente de FAS. Ou seja, são os livros dos componentes de filosofia, arte e sociologia, que nós vamos lançar também anualmente, né? Quero dizer, assim, você um livro para cada uma das séries, e agora a gente vai lançar o livro da primeira série de arte, de filosofia e sociologia. Então, acho que essa é uma grande novidade aqui também Com certeza. do ensino médio. Então, Jade, como o ensino médio requer muitas emoções, então vamos devagar. Todo mundo entendeu? Então, para a primeira série, vamos ter filosofia, arte e sociologia. Guardaram a sigla FAS, com S. Muito bem, pode seguir, Jade. E além disso, eu acho que uma grande novidade, acho que talvez muito esperada das nossas escolas, é o livro de ensino religioso. A gente vai começar pelo ensino médio a produzir o material de ensino religioso Mackenzie. Então, acho que essa também é uma das grandes novidades, pensando nessa nova proposta do ensino médio, né, que tem essa possibilidade de organização curricular entre formação geral básica e itinerários formativos, né. Hoje, aqui nos colégios de Mackenzie, assim, faz parte do core, digamos assim, de trabalho dos colégios, não só a formação geral básica, mas o ensino religioso juntamente com o projeto de vida, né. Então, nos colégios de Mackenzie, a gente tem esses dois componentes, essas duas disciplinas, e o nosso material reflete isso, né. Então, nós temos dois materiais,
o material de projeto de vida, né, que eu acho que as escolas já começaram a conhecer, e o material de ensino religioso, que vai ser a novidade agora para esse novo lançamento. Nossa, Jade, essa notícia foi ao encontro, assim, de muitos corações ansiosos, porque nós, assim, há muito tempo que a gente ouve muito professora Márcia. Verdade. E professora Márcia Regis, se prepare, porque você vai ouvir muito. Professora, nós queremos para os demais anos, por que você escolheu só a primeira série? E eu vou responder, a gente iniciou o trabalho com o ensino médio, de ensino religioso, porque é uma demanda atual, existe a ANEP, que é a Associação de Escolas Presbiterianas, né, a Associação Nacional de Escolas Presbiterianas, produz o material de ensino religioso para as escolas presbiterianas e outras escolas, da educação infantil ao ensino fundamental anos finais, mas não tem esse material para o ensino médio, né? Então nós estamos aí a partir do currículo, né, pensado aí pela educação básica do Mackenzie, chancelado pela chancelaria do Mackenzie, né? Convidamos aí um autor que é professor de ensino religioso do Mackenzie, lá de Alphaville, e a gente então vai começar por isso o ensino médio. E também, como o ensino médio não tem, né, pela BNCC, um currículo para ensino religioso, né? Então, as escolas confessionais ficam com essa carência também, né? Então, como fazer, como abordar, e a proposta do currículo do Mackenzie para ensino religioso, ela é muito interessante, porque ela vem tratar de questões, né, do aspecto de leitura de mundo a partir da visão cristã reformada, né? E com uma conexão muito boa com o material de projeto de vida, né, e de filosofia. Então, cada uma dessas áreas vai trabalhar, né, a sua necessidade, as suas as habilidades que elas precisam desenvolver, mas em conjunto elas dão para o aluno um repertório maravilhoso para enfrentarem, né, as grandes dificuldades e necessidades desse novo tempo e desse próprio ensino médio aí que eles estão vivendo, né? Excelente explicação e justificativa, professora. Exato. Então está bem explicado. Jade, o que mais temos de novidade? Então a gente pode esperar mais uma sistematização. Então o material de ensino religioso também agora neste momento para 2025 é para a primeira série. Apenas para a primeira série, assim Ótimo. como o FAS, que agora todo mundo já sabe assim. Depois a gente continua produzindo segunda e terceira série também para fechar a coleção do ensino médio. Ótimo. Como está sendo com um projeto de vida, né? Sim, sim. Que é o que vai acontecer agora. O projeto de vida já entra segunda e terceira série, a gente fecha agora. Isso. E é muito importante, né, Jade, professora Márcia, professora Priscila, que a gente faça com essa maneira, né, faseada, coerente, para sair um material consistente, né? Para que as escolas, elas realmente vejam, porque como a explicação da professora Márcia trouxe muito disso na fala, essa integração, tem essa preocupação curricular. Exato. Eu vou fazer um material do ensino religioso, mas ele está integrado com o currículo do projeto de vida, está integrado com o projeto de filosofia, não é algo isolado, não é mesmo, professora? Então, tem essa preocupação. Essa preocupação, ela existe em toda a produção do nosso material, né? De acordo com a nossa cosmovisão cristã, né, todo conhecimento, ele parte da realidade criada por Deus, do mundo criado por Deus. E esse é um mundo totalmente integrado, conectado, né, harmônico, apesar mesmo com a interferência do pecado, quando a gente olha para a realidade, para a natureza, para a criação, a gente se maravilha, né, com o que Deus criou, com a perfeição, porque é tudo de fato muito bem integrado, né? Então a gente tem essa preocupação desde o currículo da educação infantil até o ensino médio, que apesar da gente ter a necessidade de estudá-los por componente curricular, né, de forma específica, para a gente se aprofundar em cada um deles, eles precisam caminhar de maneira integrada. Então, isso acontece na hora que a gente trabalha aí com a produção dos currículos, né? E tem esse olhar onde cada um deles pode se conectar e dar oportunidade da escola, dos professores, para além do material didático, para além da sala de aula, produzir, desenvolver projetos, né, integradores, né, desenvolver feiras e outras possibilidades
que a gente, inclusive no ensino médio, a gente vai ter com os planos digitais para as trilhas de aprofundamento. Excelente! Então, o que temos mais, Jade? Bom, as trilhas de aprofundamento, que na verdade são ainda um lançamento, né, do nosso lançamento anterior, mas elas vão estar disponíveis no site do Macensina, que são trilhas para os professores, se quiserem implementar itinerários formativos, né, dentro da escola. Então, tem lá um detalhamento, né, de temas diversos, projetos diversos, né, organizados por áreas do conhecimento. Então, tem um acesso a isso na nossa plataforma. E uma outra novidade também, acho que vale a pena mencionar, eu acho que os professores do ensino médio vão gostar, porque a gente sabe que ensino médio também tem uma preocupação extra ali com algo chamado vestibular, provas, preparatórios. Então, a gente está reservando um espaço na última unidade, né, do livro do segundo semestre. Então, não é o livro inteiro do segundo semestre, mas parte dele vai ser dedicado a revisar, não tudo do ensino médio, mas os principais conceitos, né, do ensino médio, até pensando nessa ideia, assim, pedagógica mesmo, de fechamento de um ciclo da educação básica. Então, o que assim, é aquilo que eu não posso sair do ensino médio sem saber de biologia, de física, de química, de história, né? Então, eu costumo exemplificar assim, às vezes a gente sai esquecendo os detalhes lá das briófitas, pteridófitas, mas a gente precisa saber a diferença de vírus para bactérias, coisas que são presentes no nosso dia a dia. Então, a gente vai reservar um espaço ali no material da terceira série para fazer essa revisão geral, assim, do ensino médio. Muito bom, Jade. Jade, eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se já pode falar, se já pode falar isso publicamente. Já temos nome essa sessão, essa unidade, eu não sei se pode revelar, ou se é um segredo ainda. É um segredo ainda. Estamos ainda em processo de criação. Vocês viram que nem eu sei ainda, vocês viram, né? Então está bem, tem coisas que a gente só fica sabendo depois. Exato. Muito bem, Jade. E tem uma coisa que eu quero só voltar um pouquinho sobre as trilhas de aprofundamento, porque as trilhas de aprofundamento tem um segredinho, é um bônus, não é, Márcia? É um bônus para as escolas, né? Eu acho que a gente pode até falar das trilhas de aprofundamento que fazem parte dos itinerários formativos, né? Junto com a nossa plataforma. Sim, nova, que eu estou aqui, né, fazendo propaganda. A Viviane já está aí toda de Macensina, linda. A plataforma do SME, né, também ela foi reformulada e o lançamento foi em janeiro agora na nossa jornada pedagógica, né? E é a Macensina. Então, é uma plataforma que tem todos os livros didáticos da educação infantil ao ensino médio. No caso do ensino médio, ele tem ali um espaço para o plano digital da trilha de aprofundamento, como a Jade explicou muito bem, por área do conhecimento. E é muito importante para o professor que deseja implementar uma dessas trilhas, né, que são trilhas de sucesso nos colégios Mackenzie, que a gente trouxe, né, inclusive, por exemplo, a trilha de educação financeira foi trabalhada aqui com a equipe do Mackenzie de liberdade econômica, né? Então, teve toda uma orientação aqui do pessoal da universidade, muito interessante. Um case de sucesso. De muito sucesso e muito interessante. Tem uma trilha voltada para a cidadania, que foi feita em parceria também com a Faculdade de Direito, né, com pessoas ali muito importantes da Faculdade de Direito. Então, são trilhas assim que dão a oportunidade do professor de realmente aprofundar conceitos que foram trabalhados já na formação geral básica, mas de forma a integrar outras áreas do conhecimento com temáticas relevantes para os alunos, né, e de uma forma muito interativa. Então, ali a gente traz ideias de trabalho com metodologias inovativas, né, com aprendizagem criativa, que fazem parte da nossa proposta pedagógica também, porque a gente sabe que as trilhas de aprofundamento, ela tem uma outra abordagem, né? Ela precisa desenvolver habilidades, ela precisa contemplar determinados eixos, né, ali pedagógicos. Então, a gente dá essa oportunidade. E ela está lá na plataforma Macensina, junto com o material didático. Então, o professor pode acessar, a equipe pedagógica também,
e ter oportunidade, ela vem como bônus, a gente não cobra. Isso mesmo. Então aproveitem desse benefício Verdade. e usufruam desse benefício, se inspirem nas nossas trilhas e usem e façam as adequações necessárias para você usar aí na sua realidade. Exatamente. Muito bem. Professoras, estamos chegando ao fim. Tem mais algum assunto que deixamos de tratar, algum ponto importante que vocês gostariam de compartilhar? Olha, eu acho que tem um ponto que eu ouço muito as escolas perguntarem, Viviane, que é sobre matriz curricular, especialmente do ensino médio, né? A Jade começou falando aí das dúvidas que nós temos. A matriz do Enem ainda não saiu, né? Infelizmente. A gente tem aí um modelo que pode mudar, né? Com ampliação da carga horária da formação geral básica. Então, o que a gente traz para ajudar essas escolas, né? A gente traz uma matriz curricular inspirada no trabalho realizado pela Educação Básica do Mackenzie, né? Com ali sugestões, né, de carga horária dentro da legislação atual, com sugestões de uso dos livros, né, do material didático, sugestão ali de fazer uma trilha orientada para que a escola que queira realmente preparar esse aluno para o vestibular, para o Enem, né, tenha ali esse fortalecimento na trilha orientada, com a sugestão de eletiva, sugestão para o trabalho com os itinerários, com as trilhas de aprofundamento. Então, esse é um pedido que as escolas têm feito e a gente fez um trabalho bem interessante. A última formação que nós fizemos com escolas de ensino médio, eles gostaram muito, né? Tem redes de escolas que já estão usando essa matriz, né? Agora esse ano. E para o ano que vem também ela está bem adequada. Isso, e a melhor maneira de estar atualizada é vendo a nossa proposta pedagógica. Exato. Não é mesmo, professora? Fiquem de olho. Ou fazendo os vídeos, assistindo os na vídeos da Mackenzie. da Academia SME. Na Academia SME. Todo o caminho é lá para a nossa Academia Isso SME. mesmo. Porque lá na Mackenzie, você tem as nossas propostas pedagógicas atualizadas, porque conforme é atualizada, a gente coloca tudo lá para vocês. Conforme os nossos materiais ficarem prontos também, eles serão disponibilizados para vocês. A nossa proposta pedagógica para você fazer ali, ter a sua referência de matriz também, tudo lá para você. Então, conforme os materiais ficarem prontos também, a gente já prepara os cursos de formação para os professores, então fiquem de olho, porque todas as novidades estarão lá disponibilizadas para vocês, tá? Então, a gente também quer pedir para vocês, deixem aí suas dúvidas, que nossa equipe vai responder para vocês no nosso chat, estamos à disposição. Essa é uma primeira live de pré-lançamento, teremos outras comunicações, não é mesmo, Exato. Professora, no decorrer Sim. do ano. Esse é um primeiro encontro de muitos outros. Teremos outras novidades aí no decorrer, né, do ano. E, professora Márcia, eu gostaria de deixar as palavras finais com você e encerrar esse nosso momento com o nosso público. Olha, a gente está muito feliz com esse lançamento 2025. Uma alegria ter uma equipe tão competente para fazer esse trabalho, junto com os autores dos livros, que muitos deles são professores dos colégios Mackenzie, né? Mas, sobretudo, essa alegria, de fato, de estar completando essa revisão do Fundamental 2 e do ensino médio, né, alinhados realmente à BNCC, e o compromisso de mantê-los atualizados. Então, esse é o nosso desejo, né? A gente sabe que são dois segmentos, assim, importantíssimos dentro da escola, né, de formação aí dos estudantes, e essa atualização chega, assim, num bom momento, né? E o nosso desejo é, de fato, manter esse material atualizado com tudo que acontece aí na sociedade, que precisa fazer parte, de fato, do material didático. Excelente, muito obrigada, Jade, muito obrigada, Priscila, muito obrigada, professora. Eu que e agradeço. nos vemos em breve. Até mais.